flexão pura, torção e cisalhamento. Tensão e deformação no regime elástico. Olá! Nesta aula, vamos compreender as características que definem o regime elástico. Além disso, exploraremos as diferenças entre os conceitos de módulo de elasticidade, módulo de cisalhamento e coeficiente de Poisson, que são essenciais para a análise e escolha correta dos materiais. Considerando as cargas aplicadas em uma dada seção transversal, precisamos recordar das deformações que serão provocadas mediante esse estímulo. Grande parte dos materiais apresentam um comportamento elástico, ou seja, as deformações são proporcionais à medida de carga aplicada. Um conceito descoberto pelo cientista inglês Robert Hooke no século XVII e que contribuiu para muitas áreas, tais como física, astronomia e engenharia. Se a gente verificar a equação da lei de Hooke, ela relaciona a tensão normal aplicada, que é simbolizado pelo sigma à esquerda da nossa fórmula, é igual ao módulo de elasticidade do material, representado pela letra E maiúscula, vezes a deformação sofrida a partir da aplicação da carga. O módulo de elasticidade é conhecido também como módulo de Young, nome dado em homenagem ao físico inglês Thomas Young, 1773 a 1829, em agradecimento às suas contribuições com pesquisas na área da resistência dos materiais. O módulo de Young está relacionado com a rigidez do material. Se a gente verificar esse conceito, aqui a gente tem um gráfico, de tensão no eixo vertical por deformação no eixo horizontal. Nós temos ligas de aço, representadas aqui no gráfico, e a diferença diz respeito ao percentual de carbono. Veja que à medida em que eu aumento esse percentual na minha liga, eu aumento consequentemente o limite de proporcionalidade, ou seja, eu aumento a rigidez desse meu material. Se a gente for fazer uma análise comparativa, o aço mola, que apresenta 1% de carbono na sua composição, ele é um material mais rígido do que o aço mole, que ele tem, por exemplo, um percentual em torno de 0,1% de carbono. A Ponte do Brooklyn, em Nova York, e a Torre Eiffel, em Paris, são exemplos clássicos de construções famosas projetadas para operar sobre o regime elástico. Em outras palavras, por mais que toda e qualquer estrutura tenha deformações mínimas, estas foram desenvolvidas com o propósito de suportar tensões sem apresentar deformações permanentes. Elas operam no regime elástico. A escolha de materiais com limite de proporcionalidade bem definido, módulo de Young adequado e cargas na faixa de operação esperadas minimiza o risco de deformações indesejadas. Cabe ressaltar que em situações extremas causadas por acidentes naturais, por exemplo, as estruturas são projetadas com uma margem de segurança, o chamado coeficiente de segurança, de modo que as deformações não ultrapassem o limite elástico. Propriedades mecânicas de ligas metálicas. A gente apresenta agora uma tabela em que relaciona o módulo de elasticidade, o módulo de cisalhamento e o coeficiente de Poisson, relacionado para algumas ligas, como aço, alumínio, cobre, latão, níquel, titânio e tungstênio. O que a gente consegue obter de informação? Por exemplo, se eu relacionar o titânio, e o aço, a gente consegue ver uma relação do módulo de elasticidade. O aço, ele tem um módulo no valor de 207 gigapascal, enquanto o titânio tem de 107. Isso quer dizer que a rigidez do aço, por exemplo, é superior à rigidez do titânio. Dos materiais elencados nessa tabela, o tungstênio é o material com maior valor referente ao módulo de elasticidade, igual a 407 gigapascal, e dentre esses materiais é aquele que apresenta a maior rigidez. O módulo de cisalhamento, o que ele está querendo nos fornecer? Vamos fazer uma análise comparativa entre o aço e o cobre. O aço ele tem um valor de 83 gigapascal e o cobre de 46, Praticamente um é quase o dobro do outro. O que quer dizer? Para eu provocar uma deformação no aço, eu tenho que empregar
o dobro praticamente de força, de tensão, do que se eu tivesse que deformar o cobre, né? O aço ele acaba sendo mais resistente por ter este módulo de cisalhamento maior. Já o coeficiente de Poisson, ele é uma indicação que ele varia entre 0 e 0,5, certo? Quanto mais próximo o material tiver de 0,5, quer dizer que a deformação lateral e longitudinal é praticamente a mesma, certo? Agora, quanto mais próximo de 0, quer dizer que ele não sofre uma deformação lateral. E aí isso praticamente não ocorre, né, em materiais, digamos, na engenharia. É muito difícil você encontrar isso, a não ser que seja fabricado, estimulado em laboratório. É mais comum que você tenha nessa faixa de operação de 0,25 até 0,45, lembrando que à medida em que esses valores se aproximam de 0,5, que é o valor máximo do intervalo para o coeficiente de Poisson, quer dizer que as deformações, tanto longitudinal, né, e lateral, elas são próximas, praticamente as mesmas. Para esses materiais apresentados na tabela, a gente tem alguns exemplos práticos de utilização na engenharia. Por exemplo, um foguete feito em tungstênio, temos também cobertura de telhado, muitas vezes fabricada em alumínio, devido à sua resistência, cabo elétrico com fios de cobre, muitas vezes empregado em circuitos, e também podemos destacar o implante dentário em titânio, que é uma grande aplicação, por exemplo, da engenharia mecânica, o que a gente cita também no caso de próteses. Para finalizar, para que a diferença fique bem clara, o regime elástico acontece quando as deformações sofridas não são permanentes, ou seja, após cessadas a carga, o corpo retorna às condições iniciais. Já o regime plástico acontece quando as deformações passam a ser irreversíveis, mesmo depois que a carga para de agir no sistema ou na estrutura. Bons estudos!